Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos para esse módulo chamado As Rochas. E vamos dividir ele então em três partes, né, para não ficar tão extenso aí para vocês. Então, logo de início nós temos esta imagem, né, que na verdade está trazendo aqui, ó, um fóssil. E aí perguntas como estas que aparecem aqui do lado, né, serão respondidas aí ao longo deste módulo. Então, por exemplo, né, a primeira pergunta é aqui, o que são os fósseis? Eles são pedras, né, porque normalmente a gente encontra eles dentro de um fragmento, que a gente não deve falar de pedra, mas de rocha, em particular, né, a gente tem ali dos três tipos de rocha, um desses tipos é onde nós podemos encontrar os fósseis. A segunda pergunta diz assim, ó, como se formam os fósseis? Nós vamos ver aí ao longo do módulo. E a terceira pergunta, por que não se pode então extrair fósseis da natureza e simplesmente comercializá-los? Né? Até porque quando você encontra um fóssil, né, e aí ele acaba tendo um certo valor econômico devido à sua importância dentro do estudo, né, do processo evolutivo. É claro que os pesquisadores não pensam nesse sentido de vender, mas de contribuir para o conhecimento. Agora, se cair nas mãos de pessoas erradas que queiram ter fins lucrativos, isso pode acontecer. Infelizmente, a espécie humana é passiva disso, né? Mas vamos então continuar. E o primeiro módulo, o primeiro tópico que a gente trabalhou foi esse aqui, ó, rochas, minerais e minérios. Aqui a gente vai ver a diferença, né, do que é uma rocha, o que é um mineral e o que são minérios, né? Então nós, né, eu falo nós, vocês e eu, né, nós já vimos, né, essa questão de rochas, ou melhor, vocês já viram, né, porque no sexto ano as disciplinas de ciências e geografia andam muito próximas. Então, em algum momento da geografia, né, desse ano, do sexto ano, vocês viram sobre os tipos de rochas, né, que existem aí na crosta terrestre e algumas de suas aplicações. Então, nós vamos só relembrar, recordar alguns desses conceitos que vocês já tiveram lá na disciplina de geografia. Então, para entender um pouquinho, rochas, né, nada mais é ou nada mais são do que aglomerados ou agregados, né, de um ou mais minerais, certo? Que se combinam, né, de forma organizada em sua estrutura. Então, a gente tem que lembrar que rochas são formadas por aglomerações, melhor dizendo, de minerais. E aí vem a outra questão, o que são minerais? Minerais, então, são substâncias naturais que constituem as rochas e que estão presentes na crosta terrestre. Então, na crosta terrestre nós temos vários minerais. Conforme eles se juntam, eles formam as rochas, né? Então a gente pode entender que os minerais, né, apresentam uma condição bem específica e particular, tá? Você pode ter uma rocha formada por um único mineral ou você pode ter uma rocha formada por vários minerais, certo? Então cada tipo de rocha também tem certas características definidas. Então as rochas vão ter as suas propriedades, as suas características definidas de acordo com os minerais que vão fazer parte dessa rocha. Tudo bem? E aí a gente entra num outro critério, que são os minérios, né? Os minérios nada mais são do que minerais que apresentam valor econômico, né, dos quais então se pode extrair substâncias de interesse, por exemplo, industrial, né? Eles são encontrados naquilo que a gente chama de jazidas. Então, jazidas são os locais, né, da crosta terrestre onde ocorre aí a concentração de substâncias úteis ao ser humano, como certos minérios. Então, como exemplo, a gente pode dizer que os metais, aí dentro dos metais nós vamos ter o ferro, o manganês, o cobre, o ouro, o chumbo, o alumínio e assim por diante, são extraídos, né, de minérios que, em geral, são pouco abundantes na crosta terrestre. Eles não estão em grande quantidade, mas eles têm um certo valor econômico porque a gente utiliza eles aí dentro de alguns produtos nossos, né?
Então, outra coisa, pedras e rochas não são a mesma coisa, né? Em geral, o que chamamos popularmente de pedras são, na verdade, fragmentos de rochas. Então, é errado falar de pedras, pedrinhas, né? A gente está vendo fragmentos de rochas que são formadas por alguns minerais, né? Que são substâncias encontradas na natureza e se essas substâncias tiverem um valor econômico, nós chamamos de minério, ok? Então, vamos lá. Como exemplo, nós temos uma imagem, essa imagem é uma imagem de drone, né, de uma cava de extração de ouro. Então, a gente vai usar o exemplo do ouro, usado aí na fabricação, né, de joias, de moedas, de dispositivos elétricos e eletrônicos, como celulares, computadores e assim por diante. Aqui eu lembrei de uma curiosidade. Se eu não me engano, nessas últimas Olimpíadas que a gente teve, as medalhas elas foram produzidas através, né, que as medalhas podem ser de ouro, prata e bronze, mas elas foram produzidas a partir de produtos eletrônicos que foram deixados para reciclagem. Então eles abriam os produtos eletrônicos e extraíam, né, um pouquinho da prata ali, um pouquinho do ouro ali, um pouquinho do cobre ali, e aí as medalhas olímpicas foram feitas desta forma, né? Uma maneira bem bacana de não ter que extrair da natureza e de pegar de um local que já estava, né, já tinha sido retirado. Então, olha lá, na maioria das vezes, né, no caso do ouro, ele é encontrado de forma livre na natureza, né? Diferentemente da maioria dos metais que geralmente são extraídos de outros minérios. Então, o ouro normalmente é mais fácil a gente encontrar porque ele já vem só o ouro. Os outros metais, normalmente eles estão uma misturinha, que daí a gente precisa separar depois. Então, as atividades de mineração, como esta que aparece aqui na imagem, produzem muitos rejeitos, né? O que, que seria isso? Um material que não é aproveitado, né? É um material que a gente tem que fazer um descarte de forma correta. E esses rejeitos podem causar grandes impactos ambientais, apesar, né, da importância econômica dos minérios extraídos desses locais. Então a gente tem que tomar cuidado, que apesar de eu estar extraindo uma coisa que eu vou usar, né, porque tem um valor econômico, durante esse processo eu vou gerar resíduos. E esses resíduos, às vezes, né, são meio prejudiciais aí para a natureza. Então, por isso, há cada vez mais necessidade do desenvolvimento, então, de pesquisas para assegurar aí, ó, que a mineração seja uma atividade sustentável e segura, tá? Mas olha só, com relação ao impacto visual, isso aí a gente não consegue, né, discutir. Existe, né, olha só, um impacto visual da área da onde você está extraindo, né, aquele recurso, ok? E aí nós temos aqui o outro tópico, né, tipos de rochas. Então, como vocês já viram lá na geografia, né, as rochas são classificadas de acordo com a sua origem. E aí, né, além da sua origem, do seu processo de formação também está relacionado. Nós vamos ter três tipos de rochas. As rochas magmáticas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também chamadas de ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então, antes de falar desse textinho, né, vamos falar um pouquinho sobre as rochas magmáticas como um todo. Né? Elas são originadas pelo resfriamento e pela solidificação, né, do magma, formado aí pela fusão de rochas presentes no interior da Terra. Nós já tivemos um capítulo que a gente falou, né, da estrutura da Terra. Então, se você tem dúvida, volta lá naquele material para você entender que a Terra ela é constituída pela crosta, pela parte do manto e pela parte do núcleo, né? E o magma está então na parte do manto, né? Então, como existem magmas com composições diferentes, também são diversos os tipos de rochas magmáticas que podem ser então formadas, né? E as rochas magmáticas, elas podem se originar então de duas formas, que é o que a gente vai ver daqui a pouco nesse textozinho. Mas vamos adiantar, né? Quando elas se originam, né, do resfriamento da lava que foi expelida pelos vulcões, né, para a superfície da crosta terrestre, ou seja,
o vulcão entrou em erupção e aquele magma veio para a superfície. Essas rochas magmáticas são chamadas de vulcânicas. Agora, quando essa formação, né, quando essas rochas se formam no interior da crosta terrestre, porque foi se resfriando devagarzinho lá dentro, né, nós chamamos de rochas plutônicas. Então, esse nome foi dado, né, pelo geólogo, que é esse personagem, essa pessoa, né, melhor, que está aqui na imagem, ou personagem dentro do nosso contexto científico. Ele nada mais era do que um químico, né, e naturalista escocês, que em homenagem, em alusão ao planeta Plutão, né, que hoje a gente sabe que ele não está mais, né, no sistema solar, ele foi rebaixado, ele já não é um planeta, mas em homenagem a Plutão, o deus do inferno, né, e das profundezas da mitologia grega, até porque os planetas, né, que a gente conhece hoje, eles foram, né, denominados de, relacionando, né, em algumas questões aí da mitologia grega. Então, em homenagem a esse deus do inferno e das profundezas lá da mitologia grega, e que também a gente tinha um planeta que aí, devido ao seu tamanho, ele foi rebaixado, né, agora ele não é mais um planeta, mas que deu o nome, então, a essas rochas que se originam no interior da Terra, né, do magma que esfria no interior da Terra. Então, vamos lá. Geólogo, químico e naturalista escocês, foi muito importante para o desenvolvimento da geologia moderna por seus trabalhos sobre a interpretação de como ocorrem os processos que levam à transformação da Terra ao longo do tempo. Além do plutonismo, teoria que sabemos hoje estar parcialmente correta, pois nem todas as rochas se originam desta forma, como previa, né, o Hudson. Outra importante teoria de Hudson foi a uniformitarista, né, desculpa. Essa teoria previa, né, que por meio da interpretação de fenômenos geológicos atuais seria possível concluir o que aconteceu no passado da história da Terra. No entanto, hoje essa teoria não é totalmente aceita, pois os processos de modificações da Terra não são sempre uniformes, contrariando o que o próprio nome da teoria previa. Lembrando que, gente, o que era certo no passado, hoje pode não estar mais correto. Por quê? Porque a gente tem avanços tecnológicos que vão nos ajudar, então, aí a entender fenômenos que no passado eram explicados de uma maneira e que hoje podem ser explicados de outra, né? Então, falamos aí sobre as rochas magmáticas. Agora vamos então falar aí, ó, de alguns exemplos dessas rochas magmáticas, né? Como exemplo, a gente tem o basalto, que aí é utilizado em algumas questões, como na pavimentação de ruas e calçadas. O granito é um outro exemplo, usado em construções, pisos, pias, balcões, monumentos, e algumas rochas mais raras, como os carbonatitos, né, que podem ser, então, importantes fontes do mineral de nióbio, né? Então, o nióbio, que tem a sua importância, ele vem então dessa rocha chamada carbonatitos, né? E o nióbio, então, é um metal que pode ser usado em ligas metálicas, ou seja, juntar os metais para formar ligas, que apresentam então uma alta resistência. Além de uma alta resistência, uma alta maleabilidade. O que significa isso? Maleabilidade é aquela característica de você conseguir moldar um fio de metal, por exemplo, né? E aí, devido a essa resistência e maleabilidade, como em usinas nucleares, sensores de sondas espaciais, turbinas de avião, mísseis marca-passos e aparelhos aí de ressonância magnética. Então, por isso, a sua exploração ela é de grande importância, né? A gente extrair essa rocha chamada carbonatitos para extrair o nióbio, que tem essas utilidades. O Brasil tem a maioria das reservas mundiais de nióbio, olha que bacana, cerca de 98%, né, está aqui no Brasil. Muito bacana aí essa informação para nós, né? E aí vamos para a segunda rocha, que é a rocha sedimentar, né, as rochas sedimentares.
E aí, então, elas vão vir através da questão de sedimentos, né? Porque, olha lá, as rochas sedimentares são originadas, né, de forma geral, da compactação dos sedimentos. Então, o que seriam os sedimentos, né? Materiais depositados na superfície da Terra por diferentes agentes, pode ser água, pode ser o vento e também pode ser o gelo, entre outros, né? Então, o que acontece? Nesse tipo de rocha, olha a dica, formam-se camadas. A gente vê aqui, ó, esses risquinhos horizontais são camadas. Então, com relação às rochas sedimentares, né, trata-se de um processo lento em que os sedimentos vão se acumulando em camadas. Também posso dizer estratos, tá? É a mesma coisa, camadas ou estratos, e formando rochas, né, que vão formar as rochas sedimentares depois aí de milhares e milhares de anos, porque elas vão se compactando, né? Então, durante esse processo de formação da rocha, pode ocorrer o quê? Né? Pode ocorrer de seres vivos ou de seus restos, né, como conchas, que é um material resistente aí dos moluscos, ossos de vertebrados e folhas de planta serem então compactadas juntas, né, com esse sedimento, dando origem a alguns tipos de fósseis. Então, os fósseis só são encontrados em rochas sedimentares. Como exemplo de rochas sedimentares, temos então ali os arenitos, usados aí na construção civil, e também podemos mencionar os calcários, que são usados tanto na construção civil, como em monumentos e em obras de arte, tudo bem? E última rocha aí, né, dos três tipos, que são as rochas metamórficas. A origem delas está relacionada com a associação ao processo conhecido como metamorfismo, que quer dizer transformação, no qual então qualquer rocha existente, ou seja, magmática, sedimentar, né, se transforma em outra rocha devido à mudança das condições da temperatura. Então, normalmente a gente precisa de altas temperaturas e de pressão, né? Então, você vai ter ali uma quantidade de pressão alta. Então, qualquer rocha magmática ou sedimentar pode se transformar em rocha metamórfica. E para finalizar, vamos falar aqui, ó, sobre alguns exemplos, né, de rochas metamórficas. A ardósia, utilizada na construção e para pisos. O gneiss, construções, pisos, pias, balcões e monumentos. O mármore é bem comum, já está mais familiarizado aí no nosso dia a dia, né? É utilizado nas construções, monumentos e na arte, né? A gente tem esculturas de mármore, né? Quando a gente estuda a história lá na Grécia Antiga, a gente encontra isso. Quartzito, construções, vidraçarias e seus produtos, né? Então, aqui a gente comentou um pouquinho a respeito dos três tipos de rochas que existem, relembrando algo que vocês já viram lá na disciplina de Geografia. Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto, e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!